Opa, Jonas Faria aqui da Viver de Produtos Naturais e nesse vídeo eu quero falar com vocês aqui e também aqui sobre um tema que talvez seja polêmico ou não, mas eu quero falar com vocês sobre sociedade. Muitas pessoas me perguntam, mandam mensagem para mim dizendo: Jonas, vale a pena ter um sócio para abrir uma loja de produtos naturais? Vale a pena ter um sócio para começar um e-commerce? Vale a pena eu chamar alguém para ser meu sócio para me começar a minha loja, para começar a empreender no mercado de produtos naturais? Então é sobre isso que eu quero falar. E a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: sociedade é igual casamento, tá bom? E o vídeo de hoje é para te ajudar a responder essa pergunta que muitas pessoas me fazem, e eu mesmo já fiz algumas vezes essas perguntas. Eu já tive um sócio quando eu tive uma gráfica, tá? Mas isso é uma outra história. E aí a pergunta que eu faço: vale a pena ter um sócio ou eu posso fazer tudo sozinho, tá bom? Então eu vou te passar um pouco da minha experiência e te mostrar algumas vantagens e algumas desvantagens de você ter um sócio para construir a sua empresa. As vantagens e desvantagens de você construir uma sociedade, tá? É isso que eu quero trazer um pouquinho de clareza para vocês. E o que eu quero dizer é o seguinte: primeira coisa, essa escolha deve ser feita com muito cuidado. Antes de você sair ligando, depois que você ver esse vídeo, para alguém, para ser sócio ou não, essa escolha você tem que fazer com muito cuidado. Porque sociedade é algo sério, tá? Sociedade é como se fosse um casamento empresarial. E aí o que eu te digo? Você tem que pensar muito bem quando você for trocar as alianças, ou melhor dizendo, quando você for colher as assinaturas. Então, antes de fazer uma sociedade, você tem que pensar muito bem sobre isso, porque ela é igual a um casamento. E a pergunta que eu faço é: por que ter um sócio? Tá? O principal motivo, tá, para as pessoas se procurar um sócio é geralmente financeiro. Primeiro motivo, um dos principais motivos para se procurar um sócio é pelo financeiro, tá? Então, geralmente alguém está disposto a tirar a ideia do papel, mas sozinho não tem os recursos necessários para isso. Então, o que acontece? Nesse caso, o sócio ele pode ter parte, né, do aporte, parte do dinheiro necessário para fazer as contas fechar. Então, geralmente as pessoas, quando pensam em sociedade, é justamente pelo motivo financeiro, né? A pessoa tem uma parte e quer encontrar um outro sócio que tem uma outra parte, né? Então, em troca, ele é dono de uma parcela do negócio e, consequentemente, a outra pessoa também. E aí, o poder de tomada de decisão é dividido nesse momento, tá? Então, você divide também as decisões. Mas, além desse motivo, além do financeiro, também há pessoas que têm recurso financeiro, mas não têm experiência nenhuma com gestão, né? Então tem gente que não tem dinheiro, mas tem uma experiência boa, mas por outro lado, tem gente que tem o dinheiro, tem a parte financeira, tem o recurso, mas não tem a experiência com gestão, né? Elas têm medo de não dar conta do trabalho, tem medo, presta atenção aqui, ó, de não dar conta de criar e de gerir a empresa. Então tem gente que tem dinheiro, mas tem medo de não dar certo, tem medo de não dar conta do trabalho, tem medo, muitas vezes acha que não vai conseguir ter sucesso. E aí também ela procura uma pessoa para ser sócia dela com mais experiência. Então nós temos esses dois lados, e acredite nisso, que também a pessoa ter dinheiro, mas não ter experiência é muito grande, tá? Tem muitas pessoas nessa situação. Então, nessa situação, o benefício da sociedade vai ser outro, né? Uma hora a gente fala de financeiro, outra hora a gente fala de experiência de trabalho. E aí, quando a gente pensa em sociedade, à primeira vista ela parece ser incrível, parece que vai ser ótimo, né? Mas o que eu digo é o seguinte: antes de você começar a ligar, foi o que eu te falei no início desse vídeo, antes de você começar a ligar para alguém ser seu sócio, você precisa o quê? Estudar muito a questão da sociedade com relação a alguns detalhes, algumas vantagens e algumas desvantagens que podem existir. Eu coloquei aqui, ó, algumas vantagens, vou compartilhar com vocês a tela aqui e dar uma olhadinha no seguinte: quais são as vantagens, tá? Primeiro é o seguinte: uma das vantagens é melhor a tomada de decisão. Onde tem 2 ou 3 pessoas para tomar uma decisão, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, quando você está numa sociedade, a tomada de decisão é muito importante. Então, ter um sócio permite que você debata, né? Você consegue conversar sobre o seu negócio, para onde você está indo, as decisões da empresa, e com isso vai gerar melhores insights, melhores ideias, tá?
Um outro ponto de vista, uma outra vantagem é a responsabilidade compartilhada. Quando você tem um sócio, você também tem a responsabilidade compartilhada ali pela tomada de decisão. Então, todas as medidas elas devem ser fruto do quê? Do acordo entre os sócios. Então, assim, as responsabilidades, né, pela consequência da decisão é compartilhada. Então, às vezes, quando você tem um sócio, além de ajudar na tomada de decisão, essa decisão que foi tomada, as consequências dela também é compartilhada entre os sócios. Essa é uma boa vantagem de você de você fazer uma sociedade, né? Um outro ponto, uma outra vantagem é maior suporte para fazer a empresa crescer. Quando você tem um sócio, né? Vocês estão dividindo o trabalho. Você pode ter um sócio para contar com uma empresa, com uma pessoa que vai trabalhar junto com você pelo sucesso da empresa. Então é um outro ponto de vista de sucesso para o empreendimento. Então quando você tem mais uma pessoa te ajudando, né, é maior o suporte para fazer a empresa crescer. Você vai dividir as tarefas. Isso é muito importante, isso ajuda muito também. E a outra questão que é o seguinte, é a impressão de estabilidade, tá? Quando você apresenta a empresa como uma sociedade, né, alguns clientes se sentem mais seguros de comprar por saberem que é uma sociedade. Por quê? Porque trabalhar em equipe é difícil. Quando se fala que você tem uma sociedade, as pessoas te olham de uma outra maneira como um sinônimo do quê? De racionalidade, de equilíbrio, de profissionalismo. Então, a sociedade traz todas essas vantagens, né? E aqui eu coloquei tudo que pode acontecer quando você tem um sócio de vantagem, mas também não é só vantagem. Existem também as desvantagens, não é só flores, né? Quando você entra numa sociedade, você pode se enganar. E aí eu quero te mostrar alguns obstáculos que você pode encontrar tendo uma sociedade. A primeira desvantagem que a gente pode falar ou enumerar é o seguinte: desacordos sobre os rumos da empresa, né? Este é um problema que geralmente, né, é o mais frequente na sociedade. O desacordo pelo rumo da empresa, as tomadas de decisões chocam, né? Todas as decisões devem ser tomadas em conjunto. E aí, quando não tem um consenso da decisão, acaba criando atrito, acaba criando algumas dificuldades, né? E até mesmo por causa dessa incompatibilidade das decisões, há a dissolução da sociedade. Essa é uma das maiores desvantagens, um dos sérios problemas onde a sociedade muitas vezes é desfeita, tá? Depois, fora esse problema, nós temos os problemas de relações pessoais. Isso pesa bastante também dentro de uma sociedade. Caso você entre numa sociedade com um familiar ou com um amigo, é necessário que você separe o pessoal do profissional. E talvez dentro de uma sociedade com alguém conhecido, essa seja a parte mais difícil e talvez aquilo que sofra mais desgaste, né? Então, o que acontece? Devido às divergências de ideias, de rumos dos negócios, das tomadas de decisões, das dificuldades que possam haver no meio do caminho, isso pode respingar na relação pessoal sua com o seu sócio, sua sócia, na sua sociedade. Por isso, é necessário você desligar o pessoal do profissional, tá? E aí, às vezes, é difícil fazer essa separação. Bom, um outro problema, uma outra desvantagem é a divisão dos lucros, né? Dividir para conquistar. Mas geralmente não é assim. Muitas pessoas têm dificuldade de dividir os lucros da empresa, tá? De dividir no final o lucro do negócio. Então, se você não tem essa facilidade, se você não gosta de dividir, a sociedade não é um bom planejamento, não é um bom plano de negócio para você. Então, se você é uma dessas pessoas, melhor então você empreender sozinho, tá? Você não entrar numa sociedade. Bom, uma outra desvantagem é o seguinte: a complicação na dissolução, tá? Você tem várias dificuldades se você quiser desmanchar a sua sociedade. Existe um processo, tá? E precisa haver um consenso nisso para haver a dissolução da sociedade. Então, eu falei um pouco de vantagem, eu falei um pouco de desvantagens e eu quero dizer para você, enfim, ter um sócio ou não ter um sócio, né? O que eu posso dizer é o seguinte: não há uma resposta certa, não há uma única resposta. Mas o que eu posso te dizer é que em algumas situações, tá? Em algumas situações se percebe o quê?
claramente que o negócio vai se beneficiar de uma sociedade. Então, em alguns pontos de vista, em algumas situações, com certeza o negócio ele vai se beneficiar de uma sociedade. E alguns desses exemplos são o seguinte: quando que o negócio pode se beneficiar de uma sociedade? Primeiro, quando o empreendedor ele tem uma grande ideia, mas ele não tem o perfil de empresário. Então, às vezes a pessoa tem uma grande ideia, mas não tem o perfil de empresário, então ele pode procurar alguém que tenha, tá? E aí, enquanto ele se ocupa das boas ideias, o parceiro com quem ele procurou, que tem um perfil mais de business, mais de negócio, né, se encarrega de adequar o negócio ao mercado. Então, uma pessoa fica com as grandes ideias e o outro sócio fica com a parte do negócio em si. Aí é um casamento bem legal de se ter uma sociedade. O outro lado também é o seguinte: muitas vezes o empreendedor ele é muito administrativo, muitas vezes o empresário ele é muito administrador, né? E é interessante o quê? Que ele encontre numa sociedade alguém que domine a parte técnica, né? A parte do produto, a parte do serviço oferecido pela empresa. Aí também a sociedade é bem legal. De repente você é um ótimo administrador, de repente você é um cara mais administrativo, você precisa encontrar nessa sociedade a pessoa que vai cuidar do projeto, do negócio, do produto, do serviço. Aí também, com certeza, o negócio vai se beneficiar de uma sociedade. Um outro ponto de vista também é, muitas vezes, o empreendedor ser marujo de primeira viagem, não ter muita experiência. Então, uma parceria com alguém mais experiente, que entenda melhor o mercado. Então, assim, essa sociedade tem muito a agregar. De repente, você é inexperiente no negócio, está com medo de iniciar, não sabe como investir, não sabe como iniciar. Você procurar alguém com mais experiência para te ajudar a fomentar, a construir esse negócio, é uma sociedade válida, é algo importante que pode sim muito agregar ao negócio, tá? Então você vai ter muito com o que aprender com essa pessoa. E aí talvez um último ponto de vista que seja vantajoso para uma sociedade é o seguinte: você tem uma ideia brilhante, mas você não tem o dinheiro para tirar do papel. De repente você quer montar uma loja de produtos naturais, de repente você quer começar no mercado de produtos naturais, de repente você tem uma Big ID, que é a grande ideia, mas você não tem o capital necessário para começar o seu empreendimento, para começar a sua loja, para começar o seu negócio de produtos naturais, né? E aí você não pode ou você não quer fazer um empréstimo, que também é super válido, né? Então a sociedade provavelmente vai ser a melhor saída para você nesse ponto, né? De repente você tem essa grande ideia, mas não tem o capital. E aí o que você tem que fazer? Você tem que encontrar alguém que acredite na sua ideia, né? E que tenha o valor necessário que falte para completar contigo. Você faz um plano de negócio, né? Um business plan que a gente fala, apresenta a ideia para então ter um sócio, né? Pode ser também dentro dessa sociedade um sócio investidor que ele só vai investir, mas ele não vai trabalhar contigo, ou como pode ser um sócio, e aí pode ser um outro vídeo, isso a gente vai falar sobre sócio investidor, ou um sócio que vai também colocar a mão na massa junto contigo nesse negócio, né? Mas via de regra, tá? Especialistas dizem que todas as sociedades são benéficas, tá? Todas as sociedades são benéficas. Então cabe você estudar a especificidade de cada negócio, de cada empreendedor, tá? Bem como os pontos fortes de uma sociedade, os pontos fracos, a limitação profissional de cada um e ver se vale a pena embarcar. Espero que esse vídeo te ajude a ter clareza na sua decisão, se vale a pena ou não ter um sócio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.